Olá, fãs do YouTube! Meu nome é Bárbara Marques, sou psicanalista e hoje eu vou estar falando sobre a questão do cérebro emocional, do primeiro cérebro que eu considero como o principal, que depois vai dar função para este aqui, que é o cérebro intestinal. Por quê? Por que o intestino ele é considerado o primeiro cérebro? Primeiro, porque alguns neurotransmissores, só 95% dos neurotransmissores são recaptados ali no intestino delgado. Então, com esse dado, olha só que coisa importante da gente pensar. Se eu sei que a maior parte do meu processo de recaptação de neurotransmissores primeiro começa ali no intestino, então as coisas das quais a gente come vai modular o nosso próprio pensamento. Já parou para pensar nisso? Tá vendo como a minha neuroquímica dos processos afetivos tem tudo a ver com a formação daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente acaba sendo e o que a gente é. Pensando por esse viés de que o intestino, ele é como se ele fosse o primeiro cérebro da gente, porque é através daquilo que a gente come. Se eu tenho ali os neurotransmissores sendo captados ali no intestino, se é 95% dos neurotransmissores são captados ali, imagina o que a gente come, a formação da serotonina se dá ali. A absorção da serotonina se dá ali. Então, aquele programa que tem assim, você é o que você come, ele fala de uma verdade tão grande, porque você é realmente o que você come. Dependendo do que você come, o seu psicológico vai estar de uma determinada maneira. Você vai pensar uma determinada coisa, você vai agir de um determinado jeito. Por exemplo, uma pessoa ansiosa, que tem uma ansiedade crônica, uma ansiedade terrível, se ela faz uso, por exemplo, de cafeína e de álcool, a sua ansiedade vai ser intensificada 1000 cruzes. Por quê? Porque é um psicoestimulante, vai ser captado ali no intestino. E essa pessoa que já tem essa ansiedade, que já tem um certo medo, às vezes tem até uma síndrome do pânico, vai ser muito mais intensificada com esse tipo de dieta. Pessoas, por exemplo, com síndrome do pânico, que faz uso de cafeína, de psicoestimulante tipo a taurina, uso de carboidratos simples, como bolo, batata, esses carboidratos mais simples, não os complexos. Carboidratos complexos é bom, que são as coisas integrais, e que toma pouca água, acaba desembocando aí num mecanismo fisiológico de ansiedade provocada pela neuroquímica, que vem de lá do nosso primeiro cérebro, que é o intestino. Então, dependendo do que você aí consumir, você vai ter uma qualidade mental, você vai ter um tipo de pensamento, e não só um tipo de pensamento, você vai desenvolver aí uma personalidade X, um comportamento assado, que vai te dar esse jeitão que você tem. E às vezes você fala assim, sou uma pessoa tão ansiosa, eu não aguento, sou briguenta, sou uma pessoa assim, reativa. Se você começar, quando eu começo a escutar meus pacientes e eu vou até no tipo de dieta que eles fazem, eu começo a falar assim, meu santo Deus, isso vai me dar trabalho. Então, parando para pensar por um viés de que nós somos o primeiro cérebro intestinal, existe sim uma corrente aí de neurocientistas estudando que o cérebro e algumas doenças psiquiátricas, neurológicas, estão completamente associados. Entendeu? Inclusive, assim, algumas coisas, por exemplo, uma pessoa que tem um Parkinson, se ela fizer uso, por exemplo, de uma quantidade X de alimentos que tenham L-dopa e tirosina, ela vai tomar a medicação se precisar, mas tem casos em que a própria alimentação ela já dá uma equilibrada na questão da patologia.
Agora, por exemplo, uma pessoa que tem um pensamento aí acelerado, que pensa muito rápido, fala muito rápido e que, além de tudo, tem um quadro aí de ansiedade, às vezes de TAG instalado, ela tem que pensar também que, às vezes, o que ela está comendo, o que ela está consumindo, é o que está mantendo ela nesse quadro. Entendeu? E diminuindo aí algumas substâncias que estão sendo ingeridas, logo o sintoma principal, que é a ansiedade aí generalizada, começa a apaziguar, começa a ser desinvestida. E para desinvestir total, tem que ser feito, além de uma dieta, exercícios de respiração, a senso-percepção, às vezes, da sua musculatura, de como que você tá, para você ir controlando, às vezes, um pânico e controlando, às vezes, uma ansiedade, através da respiração. Porque, fisiologicamente, a respiração, ela vai diminuindo aí a quantidade de ácido lático que você produz nos seus músculos quando você está muito tenso. E o nível de cortisol. Olha só. E a questão de você, por exemplo, ficar às vezes, porque você está pensando, tô fazendo jejum para emagrecer, muito cuidado, gente. Quando tanto você comer demais, quanto você, por exemplo, fazer jejum para emagrecer rapidamente, o jejum é outro fator que, fisiologicamente, quando você diminui a quantidade de glicose no corpo, você aumenta o nível de cortisol. O cortisol ferra a questão da ansiedade. Você vai ficar muito mais ansioso, você vai ficar muito mais reativo, vai ficar com muito mais medo, com muito mais pânico. Então, se tu aí que tem uma ansiedade generalizada, tem um pânico, tem uma TAG instalada, começa a pensar nas questões da sua alimentação. Diminui a quantidade de cafeína, diminui a quantidade de carboidratos simples que você anda comendo, esses processados, bolinho, muito pão. Diminui a quantidade desses alimentos, aumenta o consumo, se hidrata mais, aumenta o consumo de água, bastante hidratação, pode ser também água de coco, caso você não goste muito de água, mas não tanto, porque a água de coco também pode aumentar o potássio no seu sangue. Então, assim, equilibra, se hidrata bastante, porque a desidratação também intensifica a questão da ansiedade e pode desembocar aí, se você já é uma pessoa que tem síndrome do pânico, uma crise de pânico. Mas para você controlar a respiração, a senso-percepção da musculatura, para diminuir aí, através da respiração e essa senso-percepção, a quantidade de ácido lático e o nível de cortisol, e repensa a questão da sua alimentação. Alimentações que contenham muito psicoestimulante, como taurina, cafeína, o próprio chocolate, cacau, tudo isso em excesso pode produzir, porque como são psicoestimulantes, produz uma maior ansiedade. A ansiedade é excesso de futuro, que a pessoa fica só projetando e deixando esse pensamento muito acelerado. Para um pouquinho, senta, repensa. Na hora que você estiver tomando água, começa a meditar aí palavras que você sabe que te acalma, para te centrar, para te tirar dessa crise. Começa aí a pensar em coisas positivas, que é difícil, porque às vezes quando você está passando por uma crise de pânico, você inaugura um pensamento negativo e esse pensamento negativo fica lá reverberando, e você não consegue sair. E pega esse pensamento e começa a respirar, e transforma esse pensamento em algo que está externo a você. Começa a se ver como se você estivesse do lado de fora, mas você está do lado de dentro. Mas se olha por fora, você fala assim, não, isso não é real, isso não me pertence. Começa a colocar a questão do seu pensamento real sobre a coisa concreta que realmente você está passando, entendeu? Porque às vezes o seu pensamento te coloca num fato que é muito mais a sua imaginação, muito mais do que você está criando, do que realmente é. É como você cria um bichão, você cria um monstrinho, e esse monstrinho, ele é muito mais a sua imaginação. Porque o nosso cérebro, ele não sabe separar o que é real do imaginário.
Entendeu? Se ele não sabe separar o que é real do imaginário, quando você tá lá naquele pensamento repetitivo que tá te levando àquela ansiedade máxima, às vezes numa apresentação que você vai ter que falar lá na frente, às vezes num evento que você tá passando psíquico, numa situação que você tá ali com medo. Tudo bem, existem medos reais, você tá passando numa rua deserta, tá com medo de ser assaltado, isso daí é normal, mas se controla, porque mesmo numa situação normal dessa que você poderia sair super bem, se você deixar esse pensamento negativo, esse pensamento da persecutoriedade dominar, aí ele vai roubar a cena da sua tranquilidade e você não vai conseguir mais respirar, porque daí fisiologicamente você vai transformar isso num movimento psicossomático. E aí o seu psicossomático vai responder ao seu pensamento te paralisando, não te deixando fazer nada, te deixando ali parado, catatônico. Então, para que você não seja dominado pela catatonia, se concentra na sua respiração, num grupo muscular que você tem. Começa a trocar esse pensamento por um pensamento mais leve. Nomeie esse pensamento, porque se você negar esse pensamento, depois ele pode vir muito mais forte. Nomeie esse pensamento. Depois que você nomear esse pensamento, pegue ele e começa a desinvesti-lo e sai pela tangente desse pensamento, através da sua respiração e de você se centrar no real e sair do imaginário. Agora, se você achou que esse vídeo entrou dentro do seu cérebro, dentro do seu imaginário e fez algum sentido para você, compartilha, se inscreva no meu canal, dê um like, que eu vou te ajudar lentamente através deste processo a fazer você enxergar que você pode mais, você pode controlar sim esse sintoma negativo. Basta você querer e me dar um like.